esse futuro da pátria que você precisa, inclusive, fazer uma oração a ele. Aqui você vê o quanto eles colocaram os símbolos pátrios, nesse caso, a bandeira, que é o símbolo pátrio, que é a bandeira que, geralmente, quando a gente pensa num país, a gente pensa na bandeira deles, são seus simbolismos de simbolização. Aqui, no meio, sendo benzido, sendo segurado, tendo toda essa comoção, simplesmente para hastear essa bandeira, você colocar esse peso que ali. Porque quando a gente comenta ditadura, a gente comenta essa questão de como eles tinham essa questão do patriotismo, nacionalismo, desse peso que tinha que ter a bandeira, mas é vendo fatos como essa que a gente tem uma visão, porque se você parar para pensar, basicamente como eu falei agora há pouco, se você falar que alguém vai benzer a bandeira antes de colocar no mastro da escola, se perguntar para, acho que se você falar isso 90% da população, provavelmente vai rir de você de fazer isso, cara, benzer a bandeira, mas naquela época, essa visão cartunesca das coisas, dessa imposição, esse sagrado da pátria que a gente tem, esse sagrado desse Brasil próximo. E a última foto que nós vamos analisar, que é o próprio o je ne sais quoi, o Guise de Resistance, o porquê de ter esse evento, que é justamente você hastear a bandeira. Aqui você vai. Essa foto ela é interessante você olhar ela aqui. Nós temos, primeiro, são os próprios militares que estão hasteando a bandeira. É algo tão importante que não pode ser um professor, não pode ser um funcionário da escola. Isso é algo tão importante que o próprio exército tem que ir lá e só eles podem fazer isso, de erguer essa bandeira. Que ao mesmo tempo que existe essa questão deles fazerem todo esse teatro, todo esse evento para se aproximar da população, ainda assim, eles, ao mesmo tempo que eles querem se aproximar, eles querem esse distanciamento. Não, nós estamos com vocês, mas nós somos o exército, nós cuidamos aqui das coisas. Tanto que se a gente voltar algumas fotos aqui, a gente vai ter essa pequena foto aqui do aperto de mão. Que aqui no fundo tem esse quadro do aperto de mão. O aperto de mão que é um sinal de respeito, um sinal de que nós estamos no mesmo nível, sinal de respeito, mas é só uma imagem. Eles ainda querem se colocar acima. Então você vê aqui os militares batendo a continência, as alunas observando, e você vê pela postura delas que algumas crianças aqui já estão cansadas, elas não estão dando tanta atenção a esse evento, porque não é um evento para você dar tanta atenção. O que eu quero chegar é isso. Vamos para as considerações finais. Essa ideia de você impor um patriotismo, de você impor uma identidade nacional. Quando que você queria, num feriado, tudo bem, dia da Madeira, ok, 7 de setembro, tudo bem. Agora os militares irem para simplesmente achar a bandeira no dia normal, fazer bênção da bandeira ainda por cima, fazer banda marcial, tudo isso para você hastear uma bandeira num colégio. Essa pressão que eles faziam, esse marketing, essa estrutura que eles queriam impor. E por aqui nós já podemos ter uma análise de como o pensamento deles, essa imposição, dessa ideia de você somos Brasil, ame ou deixo, e outros jargões da época, família, propriedade de terra. Todas essas ideias surgindo aqui, vendo elas ali. Um dos motivos que deve ser esperado por achar que você simplesmente não fez uma análise fotográfica. Por exemplo,
Perdão, porque você não fez simplesmente uma análise das leis da época. Você simplesmente não fez uma análise de relatos da época. Primeiro, que a gente tem vários trabalhos sobre isso. Eu não gosto de ficar repetindo o que os outros já falaram. E em segundo ponto, eu queria trazer imagens. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar alguma coisa para vocês. Uma coisa é eu ler. Outra coisa é você... Até porque lendo, você vai... Quantas vezes a gente já não leu alguma coisa e tipo, acho que o autor está exagerando aqui. Não é possível que isso tenha acontecido. Ou se aconteceu, ele secretamente está colocando. Mas aqui a gente viu os fatos. A gente viu todo esse trabalho, toda uma comitiva, justamente para hastear uma bandeira no mastro. Eles pararem o dia de aula só para fazer isso. Vir uma comitiva no colégio justamente para fazer isso. Isso são coisas que a gente tem que mostrar, não só falar. A gente precisa mostrar o impacto, a gente precisa mostrar o ridículo das coisas. Para dar esse etos e patos. A gente não pode usar nem só um, nem só outro. A gente não pode simplesmente usar de uma lógica. Às vezes a gente tem que usar um pouco de sentimento. Embora usar só sentimento seja covarde, a gente tem que mostrar eles também, como parte dessa construção das coisas. E daí você pega, é a partir dessas imagens, é a partir do que a gente lê, que você pega a 5.692. Você pega a lei, porque daí a lei não é só uma informação daí. Você entende o que eles queriam fazer, o que aquela lei fez. Você pega, a gente vai ali com Boris Kossori, com Tatiana Amaral, a gente vai pegar esses autores, e quando a gente pega esses autores, o que eles falaram, e você vê acontecendo, é aí que você cria você tem aí, você abre sua mente de verdade. Aí você consegue entender o que a ditadura estava fazendo. Você consegue entender o que um ditador pensa, o que eles querem e principalmente qual é o impacto deles na sociedade. Porque esse dia foi importante para aquelas alunas. E você vê tanta gente ainda hoje defendendo a ditadura ou defendendo certos tipos de pensamento, é por conta disso. Você vê e você vê como as coisas aconteceram naquele tempo. Os fundos e fundos para onde eles iam só para justificar as coisas, só para dar o viés, só para mostrar, só para impor a ideia deles. Não só a ditadura, a maioria das vezes pela força, mas não só pela força, mas também pelo convencimento das pessoas. Braço forte não amiga, não é mesmo? E é basicamente isso que eu tinha a dizer. As referências que foram usadas nesse trabalho, eu termino por aqui e estou aberto a perguntas. Ótimo. Parabéns, Sheldon. Bom, então acho que agora você pode sentar, ficar tranquilo, a gente vai passar a palavra para a banca, né? Então, se quiser fazer alguma anotação, né, que forem colocando. Menina, sempre é muito difícil essa situação, porque sempre tem aquele padrão de chamar primeiro quem é de fora do IFE. Mas aqui, na verdade, as duas são muito de dentro do IFE, né? A Elaine é professora aqui do curso de Pedagogia e a Vanessa, apesar de não ser servidora do IFE, está aqui no IFE já faz mais de 10 anos, né? Nossa, também não vamos exagerar, né? Não chega a 10 anos? Chega a 10 anos. Desde aquele curso de prótese lá, não dá 10 anos? Não, vai fazer 9 anos. Quase 10 anos. Né? Então, não sei se passo a palavra tão difícil. Fica à vontade, exatamente. Podemos ir então O que você decidir. alfabético? Pode ser? Vanessa, tudo bem? Tudo. Então vamos começar com a professora Elaine. Eu sei que ela é a interna do curso, mas hoje, por ordem alfabética, ela vai fazer as primeiras considerações e depois a gente passa
palavra trabalhista. Se quiser anotar alguma questão, né? Depois. Eu espero que não trouxe o. Ó. Não, mas eu acho que não precisa. Ah, não, tá melhor. Tá gravando também, né? Você tem as. Se caso queira. Isso. Então, Elaine, antes de mais nada, queria agradecer. Eu sei que é final do ano, sei que está todo mundo cheio de atividades, né? A gente está fechando os conceitos. Eu, mais que ninguém, sei quanto a gente está sobrecarregado nessas últimas semanas. Então, assim, aquele agradecimento super especial por você se dedicar. Se eu não me engano, é o único dia que ela não tem aula de pedagogia, né? E daí a gente ainda traz ela para fazer a banca. Então, duplo agradecimento, Elaine, né? Sem palavras. Então, fica à vontade com a palavra. Imagina, Wilson, eu tenho o maior prazer em participar de bancas de TCC, de mestrado e doutorado, porque ao mesmo tempo que você lida com projetos e estudos e pesquisas em potencial, você observa o entusiasmo do pesquisador, o envolvimento do pesquisador, e com certeza isso gera pesquisas sérias, pesquisas comprometidas, e pesquisas que estão abertas ainda a muita mais análise, muitas questões que ficaram ainda abertas que podem ser elaboradas futuramente. Então, eu que agradeço o convite do Sheldon e do Wilson, o maior prazer estar aqui com vocês, a professora Vanessa também, né? E assim, de pronto, um trabalho de história da educação é um trabalho que é um trabalho que aquece o coração da gente, porque tem pesquisa histórica, tem fundo, tem fonte, tem análises. Então, a gente percebe no teu trabalho, especialmente por trabalhar com imagens, que ela é uma pesquisa histórica. Ela tem uma estrutura de pesquisa histórica. As imagens que você traz são imagens riquíssimas de um evento que aconteceu num colégio importante para a história da educação paranaense. Eu acho que você faz isso no recorte e no objeto que é o artigo, e aí eu fico assim, se fosse um TCC, se fosse uma monografia, se fosse uma dissertação, teria muito para avançar, né? Muito, tem muitas coisas, e você conseguiu elaborar de forma sucinta, de forma objetiva e trazendo todos os elementos necessários no artigo, nesse limite que há das páginas que um artigo estabelece, né? Então, acho que você fez isso de forma muito interessante. Acho que aparece aqui, né? Você trabalha com um recorte temporal, embora seja um recorte de um evento, né? Você coloca um recorte mais amplo, mas é um recorte do evento. Você tem um recorte geográfico interessante, você tem fundamentação teórica, fundamentação metodológica. Embora a objetividade tenha análises bem amplas aí aparecem análises bem amplas na sua escrita ou no seu trabalho, na sua pesquisa. Eu até destaquei aqui, né, parabéns pela essa sensibilidade de destacar o objeto de pesquisa. Por quê? Porque a inauguração das bandeiras ou a entronização das bandeiras na escola, ela é um ritual, uma prática que se dá desde o final do século XIX, especialmente na virada, né, como você bem coloca, na República, mas ela vai permear ao longo do século XX inteirinho. Então, este evento ele é específico de um regime autoritário, de uma data específica. Então, essa sensibilidade de perceber que neste momento específico eu estou olhando para a entronização da bandeira na escola, nesse momento, mas em outros momentos ela também já aconteceu, e aconteceu de outras maneiras, com outras motivações, né? Mas sempre com o mesmo ritual, né? Sempre com essa mesma necessidade de estabelecer ali um marco, né? E de trazer essa simbologia. Eu acho que isso é bem interessante. Em questão da escrita, acho que todo movimento de escrita, no primeiro momento, ele é muito subjetivo, né? Então, o teu trabalho, ele é um trabalho histórico, então a tua linguagem verbal é sempre no passado, né? Então foi feito, foi elaborado, existiu, então sempre voltar para esse verbo no passado. Já ali na introdução, vou destacar algumas questões que tem, né? Então, a sua primeira pergunta, ela
da influência, a pergunta central do seu objeto de pesquisa, que é a influência da ditadura militar no ambiente escolar, eu entendo sim a ideia do ambiente escolar, mas sendo uma pesquisa histórica, e embora você coloque na metodologia que é uma pesquisa documental, qualitativa, sim, mas ela é uma pesquisa histórica, existem alguns conceitos que são específicos da pesquisa histórica. E eu substituiria o ambiente escolar por espaço escolar. Porque ambiente escolar, ele tem uma simbologia, mas o espaço escolar é um conceito dentro da história da educação. O espaço escolar é um conceito bem mais amplo e ele daria conta desse entendimento, dessa contextualização da intronização das bandeiras dentro desse espaço. É um espaço educativo, é um espaço permeado por pessoas, por sujeitos, por dispositivos. Então, acho que o termo, só a mudança do termo já amplia ainda mais a visão sobre esse rito e esse ritual que você bem destacou. E aí, eu te pergunto em outro sentido, você está trabalhando com um evento dentro de um colégio, e a partir de um rito, mas as outras escolas paranaenses também não tiveram essa utilização nesse mesmo período? Que outras escolas? Por que esta escola e não outras escolas foram contempladas? Porque se esse é um rito dentro de um regime, é um rito que não ficou específico nessa escola, ou ficou só nessa escola, e por que ficou só nessa escola, e por que ela merece ser estudada? Você quer falar já ou quer? Eu gostaria de falar agora, senão eu vou perder. Porque a pergunta que você acabou de fazer primeiro, foi um pouco mais fundamental. Que eu e o professor está aqui do meu lado, não deixa de mentir, que a gente fez essa pergunta no meio do projeto. Só que a gente encontrou um roadblock, a gente encontrou um pequeno problema. Por que a gente focou bastante no colégio em si? Não só por questão do recorte. A gente podia citar os outros colégios? Sim. Você está aqui mesmo, nós citamos. Falta de registro histórico. Você pode, se você for no Museu da Escola Paranaense e falar no nome nosso, os caras vão até ter um troço, porque eu fiquei incomodando eles, fuçando lá. Arquivo público, eu estou com uma lista de e-mails que eu falei, não precisa desses nomes da escola. Um dos poucos lugares que a gente achou as informações foi o colégio vizinho. Tecnicamente, talvez o colégio estadual também, mas eles só me responderam meu e-mail curiosamente hoje. Porque eles também, o processo de memória deles está passando por reforma, tudo, eles têm tantas requisições que eu nem sei como foi, eu tenho que dar graças que eles conseguiram ler meu e-mail. Eu realmente queria pegar outros colégios, inclusive eu fui no colégio, porque nessa época eu estudei no colégio Rio Branco, perdão, nessa época eu não estava nascido. Mas na época que aconteceu isso, o Colégio Rio Branco, que é o colégio que eu estudei, também já estava em funcionamento. E eu fui no meu próprio colégio, perguntei para a diretora que me conhece, inclusive perguntei para, perdão, mas eu esqueci o nome, mas a mulher que fez o registro histórico do colégio, procurando as informações. Mas, infelizmente, a gente não... Essas informações existem. Eu tenho quase certeza que existem. Só tenho certeza que eu não tenho provas cabais. Mas a gente não conseguiu, a gente só achou um colégio vizinho. Eu queria, desculpa, mas eu queria colocar contexto no que eu queria dizer e comentar uma coisa aqui. O brasileiro tem um problema com memória, principalmente a memória que ele quer esquecer. E por incrível que pareça, Curitiba é pior ainda. Eu estava comentando com o professor. Se você for, por exemplo, para Minas Gerais, cidade de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, menor que a cidade que eu moro, que é Rio Grande. Eles têm registro fonográfico de festas que eles faziam em 1933. Procurar um registro histórico de Curitiba que você vai ver. O que não é coisa que eles realmente querem que fique registro histórico, é quase impossível. Como eu falei, os poucos registros que a gente tem é um colégio estadual. E mesmo assim eles não têm todos os registros. E se você perguntar para eles, ou se você perguntar para o
o núcleo de educação paranaense, 4 anos atrás, muito do arquivo deles foi destruído em reforma. Entende? O que você falou é importante, realmente uma crítica que eu tenho no meu próprio trabalho, porque sim, eu devia ter colocado outros colégios, pela questão não só de exemplo, mas para especificar que isso não é uma coisa incomum, porque se aconteceu aqui, para vocês verem, vocês viram todo aquele aparato que já estavam preparados, vocês se prepararam uma vez, vocês prepararam outras vezes também. Mas, infelizmente, nesse exato momento, eu não tenho essas informações. Não compreendo, e esse é o trabalho mesmo do pesquisador, por isso que é tão intrigante o trabalho do pesquisador em história, né? Porque ele vai procurando, e às vezes ele vai encontrar depois que o trabalho já está pronto e entrega para o banco. Né? Essa é uma questão. Mas é importante, então, contextualizar isso, né? Pelo menos assim, como um parágrafo, contextualizando, por hipótese, né, hipoteticamente, que você acredita mesmo que isso não é uma prática e que toda essa experiência busca fontes que você não encontrou, mas que realmente esse não foi o único colégio, né, o único evento. Né. Tem uma questão ali que me preocupa então um pouco a questão do anacronismo e está lá no parágrafo que você coloca, né, que o estudo da temática assume a importância não só de colocar a perspectiva do evento passado, mas também como análise do presente. O teu trabalho é um trabalho histórico, então ele vai residir lá no passado. Né? Claro que existem, então, indícios, né, eventos atuais que rememoram aquelas práticas, que tentam rememorar, que tentam trazer à tona aquelas práticas, né? Elas meio que voltam à cena, né? E acho que pela forma como você escreveu, assim, eu até entendo que esta questão aparece, depois você vai colocar no próprio movimento das escolas cívico-militares voltando, né? Então, são momentos diferentes, mas que acontecem resquícios desse modo de pensar. E eu até sugeri aqui para, de repente, você atenuar um pouco essa questão, para não ficar anacrônica, que o que se aconteceu no passado talvez esteja voltando. Não volta e não vem na mesma configuração, mas tem resquícios de uma permanência de uma mentalidade. Né? Então, isso sim, eu acho que a gente ainda tem uma mentalidade que permanece como um saudosismo de que esse momento disciplinar que foi estabelecido pela ditadura nas escolas é um momento que precisa voltar. Então, acho que é uma mentalidade que permanece. Na questão da metodologia, eu chamo a atenção que é um trabalho histórico, né? Você opera com fontes, você opera com historiografia, né? Você opera com eventos históricos, então é um trabalho histórico. Uma outra questão de conceitos, né? Então, como o conceito do espaço escolar, acho que é importante também, você colocou ali, mas revisitar um pouco esse conceito de civismo e patriotismo, porque eles são conceitos específicos da ditadura, né? Com certeza, mas em alguns momentos o civismo aparece como sinônimo de patriotismo e eles são diferentes. Né? Então, acho que dá para rever essa, acho que na parte 3, a criação da bandeira brasileira no período republicano. Né? Então, o patriotismo, o civismo é como o desenvolvimento de um comportamento e o patriotismo como o desenvolvimento de um sentimento. Então, primeiro é preciso desenvolver o sentimento para depois moldar os costumes. Né? Então, isso é um modus operandi do próprio regime, né? Específico do regime. Você muito bem coloca que no período republicano já existiu essa ideia de formação da nação, de criação desse cidadão, né? desse republicano que vai aparecer, mas a forma ali do regime é muito mais contundente, esse movimento, né? de gerar um sentimento para depois moldar comportamentos. Ali eu fui anotando aqui, depois eu entrego para vocês essas minhas anotações, né? Aí outra questão também que você fala da instalação das bandeiras, por que eu falei que ela desde o século XIX, então vai aparecer a instalação da bandeira? Porque quando eu pesquisei eu falo dos meus imigrantes, eu pesquisei um período ali da nacionalização, que é um período também autoritário, mas anterior ao regime militar, que é a década de 30 e 40,
também existiam os rituais de entronização das bandeiras. Né? Por quê? Porque ali também precisava mudar costumes, precisava criar um sentimento de pertença, de nacionalidade brasileira para esses imigrantes. Ó, esquece a pátria, agora é aqui. Precisa gerar comportamentos. E quem faria isso? A escola que gera comportamentos, que molda os comportamentos, que vai cristalizar esses comportamentos. Então a entronização da bandeira ela não é um evento isolado ou específico do regime militar da década de 70. Ela também já aconteceu em outros momentos no Brasil. Né? Então, interessante também contextualizar esse fato. Né? Tem lá no item 4, Rituais da Educação, você coloca: o patriotismo no Brasil durante a ditadura militar tomou um viés muito mais autoritário, inclusive com o uso da força, tendo principalmente o controle da mídia e da educação. Concordo, mas também acredito que é o contrário. A devoção da pátria é que foi utilizada para legitimar o regime. Não foi só o regime, né? Mas o regime usou da devoção, usou desse artifício, usou desses elementos simbólicos para reforçar, para cercear, para educar, né? Para gerar esses sentimentos. Então, também tem uma via de mão dupla ali, né? Então, os símbolos nacionais eles foram utilizados como elementos educativos, assim também como outros momentos autoritários da história. Né? Então, como em outros momentos também aconteceu, né? Como, por exemplo, na grande nacionalização. Mas eu concordo com você que, neste momento, a bandeira e todo aquele rito, ele era muito mais contundente, muito mais violento, muito mais autoritário, né? Então, ele tinha o peso de toda a história da educação brasileira e da história brasileira. No momento da ditadura militar, na década de 60 e 70, foram mais autoritários. Foram violentos, foram virulentos e realmente ele tem um sentido maior. Né? Mas nunca deixou de acontecer. Dos grupos minoritários que estão no poder, acabar lançando mão dos símbolos para poder, então, cercear a população. Né? Acho que a história do colégio, né, você coloca ali, interessante trabalhar, de repente, no âmbito do rodapé ou um parágrafo mesmo, onde os autores já trabalharam com a história do colégio. O colégio vizinho foi um colégio que foi muito estudado, você bem colocou. O colégio já foi muito estudado, sim. Então, quem estudou, quem falou, ninguém falou sobre o período da ditadura, não sei, colocar para o leitor, né? E as fotos? A cereja do bolo do trabalho são as fotos. Realmente, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Pelas fotos, pela análise das fotos. Acho que são 4 fotos que são bem analisadas, né? Mas é o que coloca mais possibilidades de análise, porque a gente sempre, quando é um leitor de fora, a gente surge muito mais perguntas, né? Uma sugestão: dê título às suas imagens. Elas não estão, são fontes, você que cria essas fontes. Elas são documentos, monumentos, mas para ser analisadas, elas foram criadas por você. Então, dê títulos a elas. A partir da sua criatividade, a partir das suas análises, elas têm o mesmo título para as 4 fotos. Então, crie títulos. É você o autor. Posso? Claro. Obrigado por essa dica, porque eu coloquei título nas fotos nos slides e esqueci de colocar. Eu ia ver Trabalho. Aquele. Obrigado. Você colocou. Então, e coloca os títulos, isso é importante, porque daí vai... Dá uma identidade. Dá uma identidade. Você tem análise, né? Então, elas cabem. E aí, ali, figura 3, né? As estudantes estão todas uniformizadas em posição de sentido e tal. Quem são essas alunas? Veja, eu te chamo a atenção depois lá nas considerações finais, mas aqui já na figura 3 já estão dando indícios de por que a entronização da bandeira, a entronização dos símbolos do regime militar foram tão importantes nesse colégio. O que era esse colégio para a sociedade paranaense e para a sociedade curitibana? Então, quem são essas alunas? Veja, são alunas da escola normal. Não são qualquer alunas. Tem impacto gigantesco na história da educação paranaense e curitibana. São professoras. Então, se são professoras, elas precisam inculcar aqueles elementos, porque elas são também
sujeitos de difusão, de grande difusão, são elas que vão moldar as almas infantis. Então, é óbvio que é muito mais contundente, foi muito mais contundente esse evento, não é à toa que esse evento foi muito mais contundente nesse colégio. Porque ali, veja, uma professora com 30 alunos irradiava a ideologia do regime. Então, o foco, isso é muito perspicaz, o foco é a formação docente. O foco de entronizar esses elementos simbólicos do regime, né? E aí, lança hipótese, problematiza o porquê da intronização da bandeira nessa escola, qual o alcance da formação dos professores, quem era o corpo docente, né? Qual eram os professores deste período, desse momento, né? Quais bandeiras foram intronizadas? Tinham 4, isso, todas do Brasil, do Paraná, do colégio, da igreja, enfim, quais são essas bandeiras? Existem muito mais elementos que podem ser lançados. Aí eu não tenho a resposta para todos, não precisa ter resposta, mas você tem a capacidade de interpretar essas imagens, muito mais do que elas podem oferecer. Né? Na outra figura, né, que você destaca ali, destaca as autoridades militares a um civil. Quem é esse civil? Quem é esse civil? Quem era o governo da época? Quem eram as autoridades da época? O secretário da educação da época? Quem era o diretor do colégio? Né? Então, lança hipóteses de quem são essas pessoas que poderiam estar ali. Né? Esse é o desafio do historiador, né? Não tem certeza, mas tem hipóteses, tem indícios, tem pistas que podem te dizer. A relação da autoridade da igreja, ela é contundente, mas ela não, para mim, ela não soa como algo inédito. Por quê? Porque, pensando assim nos aparelhos ideológicos do Estado, ou nas instâncias que tinham esse poder de regular o comportamento, a igreja sempre foi e é uma instituição importante na regulação do comportamento. E claro que em determinados momentos, o Estado se aproxima mais da igreja e em outros determinados momentos ele se afasta. Mas ela, nesse período, ela era uma instituição de prestígio, ela legitimava muita coisa. Né? Então, é óbvio que os militares aproveitaram do prestígio da igreja para legitimar os símbolos. Olha, não é só um símbolo laico, é um símbolo sagrado, concordo com você. Né? Mas isso é algo que está muito bem estabelecido na história. É assim que funciona, é o modus operandi que funcionava, é a forma como se funcionava. Por quê? Porque a igreja tinha prestígio, né? Assim como a família tinha prestígio. Né? Então, nesse período também, os militares tinham um discurso imenso sobre a família, porque ela era uma instituição de peso, era uma instituição também que tinha prestígio social. Né? Então, não é uma surpresa que as instituições que são aparelhos, né, que fazem então esse processo de educação, de educabilidade da sociedade, estejam atreladas a esses movimentos mais autoritários e a esses movimentos de educação, né? Mesmo que de forma compulsória, ou educação pelos ritos, ou educação pela intronização desses símbolos nacionais. E na última figura me causa assim uma questão, é o mesmo dia? No mesmo dia, as meninas já estão com outras roupas, elas não estão mais com casaco. Então, são outros grupos, né? Quantas alunas, novamente, quem são os sujeitos? Quantas alunas estão nesse colégio? Qual era, então, o alcance desse colégio? Né? Quantas meninas frequentavam esse colégio na escola normal? Né? Então, vários grupos ali, um grupo que participou da entrada, outro grupo que participou do hasteamento. Como é que esse movimento estava alcançando essa população escolar, né, dentro da escola? E tem uma outra sacada que eu acho que você também esteve atrelado às fontes oficiais, mas tem, o que eu encontrei bastante na minha pesquisa foram os jornais da época. Normalmente eles faziam as chamadinhas dos eventos que aconteciam nas escolas. Num tom exaltando todo aquele movimento, nem um tom de crítica, mas eles dão esses elementos para a gente entender quem estava presente nesses eventos. Né? Então, quando eu trabalhei na escola que teve a intronização da bandeira na década de 20,
eles tinham até mesmo os padrinhos, eles contratavam algumas autoridades para ser padrinhos da bandeira que vai ser entregue na escola tal. Então, existia já um ritual, nem é período de ditadura, mas era um momento assim que... como é que eu fui descobrir que tinha padrinho de bandeira? Num desses eventos que foi narrado no jornal. Então, o jornal é uma outra possibilidade também de narrar esse evento, que ele dá um outro olhar. Você tem o olhar da imagem fotográfica, você tem o olhar dos documentos, mas você tem o olhar do periodista, do jornalista que está escrevendo. Né? E aí, nesse mosaico de olhares, você constrói a sua hermenêutica, a sua interpretação. E para finalizar, eu retomo a tua questão, né? Então, assim, qual é realmente a influência, o que queriam os militares ao introduzir a bandeira nesse colégio? Né? De forma contundente, o que eles queriam ali? Né? Para mim, não há dúvida que eles queriam atingir o magistério, a escola normal, os professores. Né? Então, era necessário fazer todo esse rito, por quê? Porque ali existia, então, um lugar profícuo para a disseminação de ideias e para a formação para a conformação desse comportamento passivo, obediente, dessa população que iria estar mais logo, né, nas mãos dessas professoras, que são os alunos. Né? Ao invés de uma escola com 3, 4, 5 turmas, uma escola de professoras que vai irradiar para muito mais turmas, muito mais crianças. Né? Então, ali tem uma sacada também, né? Não tem motivação, né? Tem motivação e tem um sentido por estar ali. E outras perguntas que poderiam mobilizar a continuidade dessa pesquisa, porque eu tenho certeza que você tem muitas dessas perguntas aí identificadas, né? Não conclui aqui, né? Por isso que são considerações finais, mas elas não são conclusões. Existem muitas possibilidades de análise e eu parabenizo você pela escolha, pela sensibilidade da temática, pela análise e por essa possibilidade de abertura de aprofundamento da pesquisa. Parabéns. Obrigado. Nossa, sempre bom te ouvir falar, lembrando da nossa história, e é sempre uma aula também. Né? Então, toda banca que eu participo com a Elaine vem isso, vem uma aula junto, né? Assim, uma colocação de história, enfim, de todos os métodos. Super legal as tuas colocações. Acho que a gente vai pensar, né, vai colocar ali o que for possível no trabalho. Eu acho que tem muita coisa que dá para a gente incluir para melhorar, mesmo questões que a gente não tem certeza, né, como falou, mas a gente também pode fazer uma hipóteses, né, apresentar hipóteses e assim fica claro pelas colocações da Elaine, não sei se você sentiu isso também, que é um trabalho que poderia até pensar em estender para virar um tema de mestrado, claro, juntando novas fontes, né, assim, buscar periódicos, buscar outras escolas, de repente motiva aí um tema dentro da minha escola de educação, né, que com certeza é um tema muito bem-vindo pro programa ali, pelo menos que a gente conhece. Então, obrigado, Elaine, super legal. Chama, quer fazer alguma colocação? Não, a única colocação é que a professora foi falando e veio na cabeça eu pensei, caramba, por que eu não fiz que eu estava escrevendo esse negócio, que é tão óbvio. Mas obrigado pelas colocações, professora. Muito obrigado, realmente. Realmente é bom ver. A gente quer, quando a gente começa alguma coisa, a gente quer ter pronto. Mas às vezes é bom a gente escutar que ainda tem espaço para crescimento. No trabalho, eu fiquei muito receoso de prova, na verdade, de tirar muitas, de fazer esse é o primeiro trabalho que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que não se enquadra muito bem na academia, esse é o primeiro trabalho de história da educação que eu estava fazendo. Eu tinha muito medo de avançar demais nas hipóteses, nas análises, sabe? Eu fiquei nem só por uma questão, primeira questão, que você não se sente pronto, e eu vim muito da área da arte, do cinema, e a gente geralmente tem o costume de... tem
vi uma tirada muito boa do John Carpenter, que estava comentando não, a gente assistiu um crítico de cinema assistiu o Videodrome. Falou, não, assisti o Videodrome, então a análise que você fez de como a televisão influencia o modo de consumo e desumaniza as pessoas é interessante, tudo tipo, muito obrigado, mas eu não tinha percebido que eu tinha colocado isso. Então a gente sempre fica com esse receio de fazer uma análise que está indo demais além disso. E eu ainda não estava preparado, mas agora que a senhora falou que eu posso abrir um pouco mais as asas nas minhas conclusões, eu sinto mais. Eu acompanhei esse processo mesmo, né? Assim, eu tinha um pouco de fazer esse risco, né, da hipótese, que às vezes quem está mais acostumado com o historiador, às vezes arrisca um pouco mais, né? Mas foi feito, né? Assim, foi bem legal e tem sim espaço para mais, né? Assim, bem legal. Vanessa, podemos passar? Então, novamente, Vanessa, obrigado pela presença, né, pela leitura. Vanessa, só para explicar, está fazendo doutorado aqui na UTFPR, né? Então ela abdicou um pouco do tempo de tese, né? De que ela está produzindo ali, parou um pouquinho para fazer a leitura do artigo, para estar junto com a gente aqui na segunda-feira. Então, Vanessa, muito obrigado e fique à vontade. Bom, primeiro sou eu que agradeço pelo convite de vocês. Também agradeço por me considerar de dentro. Quero falar que eu aprendi bastante com o seu trabalho, gostei muito. E as coisas que eu vou falar aqui são apenas considerações, sugestões, tá? Eu acho que ele é um trabalho muito bom, tem um espaço realmente para você continuar a sua pesquisa. Eu estava lendo o trabalho e quando eu vi a fonte das suas fotos, eu descobri que era da tia do meu marido, que se aposentou ali pelo Brasil. Eu li ali, Rosângela Cetini, nossa, tia Rosângela! Se vê como o mundo é pequeno, né? Então, posso te cortar um minutinho? Eu sei que eu não ia fazer isso, mas, por favor, me passe o contato dela. Eu tenho muita coisa. Eu quero colocar uma dentro das referências que foi assim a metafísica que influenciou esse trabalho. Porque quando o professor ele achou achei as fontes, beleza, achei as fontes. A gente foi ver uma semana depois, o site tinha saído do ar. Então eu peço, por favor, não é mais professora agora. Não, mas é que realmente foi. Primeiro, agradeço o trabalho dela, que se não fosse o trabalho dela, tentar salvar a história desse Paranã, como diria o Borghetti, não teria tido esse trabalho se não fosse pelo ela ter guardado. E agradecer muito. Memória escolar é isso, né? Trabalho de formiguinha. Um guarda aqui, outro guarda lá, e a gente vai tentando juntar as coisas. É assim que vai funcionando. Então, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Tem algumas coisas de norma que eu anotei aqui também para vocês, sabe? Porque como eu sou doutoranda, meu olhar vai assim, sabe, na norma. E a gente está sempre exercitando isso, né? Na introdução, eu coloquei também uma sugestão para que você coloque que é a bandeira do Brasil. Eu levei um tempo na primeira leitura para saber que bandeira que é. Então, na introdução eu sugiro isso. Já se localizar, né? Também ali quando você coloca elementos ideológicos, né? Eu acredito que seja interessante também você descrever também um pouco que elementos são esses. Falar um pouco, já se marcar mesmo, sabe? Se colocar. Porque na sua apresentação aqui você já veio, se colocou, né? Autoritarismo, sabe? Você não achar assim que você está falando um texto meio bolsonarista, assim, sabe? Já se coloca já de cara, assim, não, regime violento, que matou, já se posiciona. Mesmo porque aqui você fala, né, que é um texto crítico, né? Já é história crítica. Coloquei isto. A perspectiva crítica, né, que você coloca aqui. Então, se posicione sobre o que foi o absurdo do golpe já no seu texto. Se coloque. Sugestão.
situações diretas, né? Agora mudou a norma, né? Não é mais com letra maiúscula. Então, com letra minúscula em 2023 mudou a norma. Então, também coloquei para... Aprendi com o Lourenço agora. Estava orientando, ele falou, mudou a PNT, professor. Não tem mais a caixa alta, né? Não tem mais caixa alta nas referências. É recente. Isso. Não fiz tantas análises do documento, eu aprendi com você, né? Nossa, que aula! Já vou usar, já são coisas que eu vou usar para minha tese. Ali numa citação ali na página 6 também ficou faltando um S no Brasil. Ok. Também quando você coloca as leis, você não padronizou. Às vezes você coloca a data B1971 e às vezes você coloca com barra. Eu sugiro para você padronizar. Eu fui anotando coisas que eu cometia, assim, então, aqui ó. Também estou fazendo esse erro. Maiúscula. Aqui você coloca, né, que ele foi inaugurado em 1946, né, e que ele tinha elementos barrocos e colonial brasileiro. Então, como eu sou designer, hoje eu estudei um pouco de história do mobiliário, história da arte, né, eu sei que esse estilo se chama eclético, então eu coloquei ele para substituir, tá? Tinha elementos barrocos e coloniais pelo estilo eclético. Aqui também você colocou umas figuras tamanho 12, né? E ele é tamanho 10. Até você falou para ele dar nome, né? Para as legendas. Eu também, no meu doutorado, na minha tese, eu renomeei as minhas fotos, né? O Júlio, ele é meu orientador. E eu fiquei pensando, será que eu fiz certo de renomear? Agora já aprendi que dá para renomear. Padronizar, né? Também aqui eu coloquei nas fotos, né? Você põe de um jeito numa foto, né? A legenda, no outro você coloca de outro jeito, então dá uma cuidada para padronizar essa marca. Aqui você colocou na página 13, né, que era uma nação secular, e eu acho que você quis colocar laica. Apesar do Brasil ser uma nação secular, eu acho que era laica a palavra. Aí quando você fala também da marcha da família com Deus e pela liberdade, eu acho que é interessante você colocar que essa marcha ela foi fundamental para o golpe, né? Então colocar alguma notinha ali sobre isso. Posso fazer uma questão? Claro. Obrigado. Ainda bem que você falou isso, porque quando eu coloquei, porque a marcha para o Brasil, pela família pela liberdade, dizem que foi um dos estopins. Só que quando eu coloquei ali, eu fiquei o trabalho inteiro receoso de falar, a ideia de começar a meio que descambar para um outro assunto, o negócio ficar. Citar uma coisa para vocês, porque eles estipularam um número de páginas para a gente. 15, eles falam, 15 páginas, na pior das hipóteses, 20. Então, muitas coisas que eu fiz no trabalho, eu tive que fazer, cara, será que isso daqui é mais importante do que isso daqui? Então, eu fiquei com receio de expandir o limite. Porque é coisa, eu nem comentei com o professor, mas tinha ideias que eu queria colocar ali, que eu não consegui, que eu tive que completamente abortar. Eu nem falei com eu abortei, porque senão eu ia estourar isso. E uma das coisas que mais estava me deixando com a pulga atrás da orelha é essa questão: será que eu desenvolvo mais sobre a marcha da família? Obrigado. Que seja só. Eu sei, eu te entendo. Porque a gente que trabalha com imagem, ocupa a página, né? A imagem ali está ocupando uma estação. Então a gente
precisa desenvolver muito, assim, se colocar ali na... Ela foi fundamental, agora que eu certo, coisas pequenininhas, assim. Senão a gente realmente, eu também às vezes abro muito as minhas asas, sabe? Fico com medo de abrir, daí às vezes está muito fechada, é difícil a gente saber a medida, né? Quanto que asa abrir. Eu acho que é isso, são essas as considerações que eu fiz do seu trabalho, que eu gostei muito, aliás, porque ele é muito próximo, né, do meu trabalho, do que eu quero desenvolver no meu trabalho da tese. Parabéns, gostei muito. Obrigado, eu fico contente de escutar isso. Agora eu tenho que deixar vocês pensando, não é mesmo? Então, Deixa eu só fazer um comentário. Vanessa, se foi chamado por isso, tá? É por isso, porque ela trabalha com fotografia, muito do SOI eu conheço pelo trabalho dela, né? Porque eu nunca fiz trabalho com fotografia, particularmente. então eu tenho que te agradecer também. Então, A gente tá sofrendo junto. Também aprendo muito com a Vanessa nessa questão de imagem, iconográfica, fotografia, e foi por isso que eu fiz questão de chamar ela, porque ela tem essa leitura da imagem também, a Elaine, super especialista em história da educação e também fez trabalho com imagem, né? Então, pensando na banca certa para o teu trabalho, né? Assim, pudesse colaborar com essa versão final. Né? Mais uma vez, professor, muito obrigado por lisonjeado por ter me ajudado. Você, inclusive, escolheu a banca a dedo. Você fala, inclusive, ele falou, não, eu vou escolher só os melhores aqui para sua banca, e eu não botei fé, mas é verdade o que ele falou. Vocês foram as escolhas ideais para a banca, e eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar puxando o saco de vocês. Não é bom, senão não é ético de ficar com as pessoas. Então a gente deixa você. Então eu vou pedir então que você e a Elfi, rapidinho, só para a gente fechar, vocês esperarem de fora, tá? A gente tem que fechar o conceito só com os outros da banca. Ok. Então, assim, mas Posso desligar aqui, João? Beleza, o programa livre volta já. Não, como é que eu faço isso? Só clicando aqui, ó. Só